Olá, sou Ellen Greco aqui outra vez e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que eu estudei a respeito do mestre Hilarion. Essas séries foram motivadas após eu ter chegado da Fonte Luz da Serra, a escola onde eu aprendo sobre terapias holísticas, e eu adquiri o livro da Patrícia Cândida, Os Grandes Mestres, e também o Tarô dos Grandes Mestres. E a primeira carta que eu tirei, eu penso em obter conhecimento dos grandes mestres, aprender sobre eles e também deixar que eles me falem, né, me ensinem, me inspirem. E foi com essa intenção que eu tirei a carta. Essa foi a primeira carta do tarô que eu tirei na semana passada, segunda passada. E eu tive a semana inteira para meditar, para pedir pro querido mestre Hilarion as suas inspirações. Deixa ele aqui olhando para mim, olhando pra gente, nossa live. Vou mostrar o tarô aqui pra vocês, olha que fofinho. Eu sou suspeita, adoro tarô, adoro oráculo e sempre tive desde adolescente. Qualquer hora eu mostro o meu primeiro tarô pra vocês, é de anjinhos. Esse daqui é o meu mais novo tarô, cheirinho de novo. E é dos grandes mestres. Muito legal, não é mesmo? Aqui tem a imagem do mestre Sanat Kumara, que foi o último vídeo que eu fiz aqui pro canal, contando a experiência que eu tive lá na Luz da Serra, na meditação guiada pela Patrícia Cândida, onde Sanat Kumara estava, né, junto com Ashta Sheran, da nave que eu tinha visto um dia antes. E aí os dois estavam lá nessa minha meditação, e o que eles me falaram foi, no final do nosso encontro, foi uma palavra que perpetuou assim dentro de mim. E mesmo sem eu saber direito como que eu ia fazer, eles me falaram: ensine. Então eu fiquei com isso, pensando sobre isso, né? Ensinar o quê? Sobre o quê? Eu já sou professora de fotografia, newborn, estou com um projeto sobre fotografia terapêutica. Então são tantas coisas que eu poderia ensinar sobre, e já ensino, né? E aí me veio a clareza, então, quando eu fiz a primeira live semana passada, que o que eles me pediram foi para eu ensinar sobre eles. É muito gostoso falar sobre os grandes mestres, sobre espiritualidade. É um dos assuntos que eu mais gosto, apesar que eu não tenho muito jeito ainda para isso, mas eu acho que o meu mentor Bruno Gimenez fala uma coisa que eu acredito muito, que ninguém fica bom naquilo que pratica pouco, né? Então, eu peço desculpa pelos vídeos assim ainda não tão bons, e sobre a falta de segurança para falar sobre os grandes mestres ainda. Eu tô começando, é óbvio, mas eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando e fazendo aquilo que meu coração pediu, que os grandes mestres me pediram. E hoje eu vou falar sobre o mestre Hilarion. Vim até de verde em sua homenagem. E eu estudei bastante sobre o mestre após ter tirado a carta dele, né? Aqui é o livro do tarô,
foi o que eu li quando tirei a carta. Está escrito assim: reflexão. A chama verde convida para a aproximação do processo de cura dentro de você. Alerta. Se a doença lhe aflige, é porque você se distanciou da sabedoria divina, que é a chama da verdade. Mensagem. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí vem um tratamento fitoenergético, que também é uma aula, né? É um método criado pelo Bruno Gimenez, meu mentor. Eu também já estou no curso dele de fitoenergética. Eu ainda não concluí esse curso, ele é bem amplo. E aqui tem um tratamento, então, de chá, para fazer com algumas ervas. Eu fui atrás na minha cidade, não tinha todas as ervas, então eu tive que pedir pela internet e falta uma chegar. Eram 4 ervas, eu já consegui 3 das 4, uma só eu achei na minha cidade. E as outras eu comprei online e tô aguardando chegar. Então, esse tratamento pede que eu tome esse chá por 7 dias. Eu vou, assim que chegar todas as ervas, eu vou fazer esse tratamento ainda. E só depois que eu terminar esse tratamento que eu vou começar a estudar e tirar outra cartinha de outro mestre. Então, talvez entre um vídeo e outro não vai ter o tempo que eu tinha a princípio pensado, que era de uma semana certinho, porque o tratamento ainda não foi concluído. Então, eu vou esperar a conclusão desse tratamento para depois começar a mergulhar nos estudos do próximo mestre, que as cartinhas vão me dizer qual vai ser. Então, sobre Hilarion. Aqui no livro, né, mais completo, da Patrícia, na parte que ela escreve sobre Hilarion, tem algo que é bem interessante, assim, que me chamou muita atenção, que é quando ela fala que o Hilarion, ele ascensionou após ter sido encarnado como Paulo, discípulo de Jesus. Na verdade, ele foi Paulo, discípulo de Jesus, e depois ele encarnou novamente 270 anos mais ou menos depois de Cristo, né? Após Cristo ter feito a sua passagem aqui na Terra, e ele encarnou como um padre que a igreja santificou, que se tornou o Santo Hilário. E aí ele, como Santo Hilário, continuou se doando, né, para a humanidade. A energia dele continua circulando até hoje entre nós, e isso fez com que ele ascensionasse e se tornasse o Mestre Hilarion, o Mestre da Verdade, o Mestre da Cura. Eu vou ler para vocês o que está escrito no livro sobre o Mestre Hilarion. Deixa a página só. O livro é lindo, gente. E tá escrito assim, ó. Mestre Hilarion é o regente do 5º raio, que representa a verdade imortal e a ciência divina de todos os ramos físicos e metafísicos da ciência e das artes curativas. Hilarion traz a senda iniciática àquele que procura a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em épocas remotas, antes de o continente da Atlântida submergir totalmente, muitos sacerdotes e sacerdotisas de ordens brancas foram incumbidos da tarefa de levar para outros países os elevados ensinamentos da sabedoria divina. Um desses conhecimentos resguardados foi a verdade. O mestre Hilarion encontrava-se no grupo de iniciados ao qual foi confiada a chama da verdade. Esse grupo navegou para o lugar onde se encontram as ilhas gregas,
Todas as emanações de vida materialistas que não acreditam na vida espiritual, agnósticos e céticos, devem ser recomendadas à proteção do Mestre Hilarion, pois, com sua ajuda, poderão alcançar a exata compreensão da verdade. Na época da missão de Jesus, Hilarion foi o apóstolo Paulo. Como discípulo, realizava muitas curas em nome de Cristo, pois acreditou nas palavras do Mestre, que aquele que crê em mim, nas obras que eu faço, fá-las-á também. As maiores obras ainda fará, e eu vou junto do meu Pai. Em sua última encarnação, como Hilarion, na Palestina, passou 20 anos no deserto se preparando para sua missão de curar as pessoas. Depois disso, assim como Paulo, começou a curar inúmeras pessoas em nome de Jesus. Ascensionou no ano de 371 d.C., quando desencarnou aos 80 anos. A Igreja o canonizou como Santo Hilário, Abade, também chamado de Santo Hilarion de Gaza. No século XIX, Hilarion, mestre com El Moria, Kutumi, Saint-Germain e Djahan Kul, auxiliando na construção da sociedade teosófica. Hilarion esteve com esses mestres. E aí fala um resuminho sobre o mestre Hilarion, regente do quinto raio. O dia associado é a quinta-feira. Características do quinto raio é verdade, cura, concentração, consagração. A cor associada é a verde. Arcanjo é o Rafael. Elorins é o Vista. Qualidades que podem ser amplificadas pelo trabalho com chama verde do quinto raio. Inspiração da verdade, cura, constância, integridade, visão espiritual. Ajuda pessoal que pode ser obtida pela invocação desta chama. Cura do corpo, da mente, da alma e do espírito. Inspiração para a prática e o estudo de música, matemática e medicina, tradicional e alternativa. Ajuda planetária, que pode ser obtida pela invocação desta chama. Auxílio nas reparações das divisões entre as nações. Inspiração para novas curas de doenças. Profissões amparadas pelo terceiro raio. Médicos e todos aqueles que praticam a arte da cura. Cientistas, engenheiros de todos os campos, músicos, matemáticos. Outras encarnações do Mestre Hilarion. Sumo sacerdote do Templo da Verdade, na Atlântida. Saulo de Tarso, que depois tornou-se apóstolo Paulo. Isso é o que temos aqui no livro da Patti, sobre Hilarion. Eu achei que deveria fazer um estudo mais aprofundado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar na Bíblia as cartas de Paulo, né? Então, eu comecei aqui a leitura e o estudo dessas cartas. E uma coisa que eu percebi realmente é que, enquanto Paulo era algo muito, assim, efervescente no coração dele, a questão da verdade, da cura. Paulo curou muitas pessoas, né? E falava muito sobre verdade. Teve uma passagem aqui que eu até, quando eu estava estudando, eu parei e falei assim, não, calma, agora eu preciso falar disso, eu preciso fazer aquilo que me pediram, ensinar, né? Porque tá escrito assim, ó, você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens? Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade? Você, então, ensina os outros, pois que não ensina a você mesmo. Então, ele veio chamar minha atenção.
já que eu já tô sabendo, né, de tais coisas, eu preciso ensinar os outros, pois que eu não ensino a mim mesma. Eu já aprendi, né? Então, agora eu preciso aprender a ensinar melhor, mas tô no caminho, tô no processo. Eu pedi pro ChatGPT me ajudar com o estudo das cartas de Paulo, e aí ele me deu um roteiro com 21 leituras, começando com Romanos 12. O tema dessa leitura é a renovação da mente. Depois, Efésios 4, com o tema verdade interior. Aí, o Colossenses 3, o tema é expansão do conhecimento espiritual. Gálatas 5, tema liberdade espiritual. Coríntios 2, tema sabedoria espiritual versus sabedoria humana. O Coríntios 3, tema clareza da alma. Ele pede para eu meditar no raio verde de Hilarion após essas primeiras leituras e depois continuar fazendo a leitura de 1 Coríntios 12 com o tema dons da cura. Depois Tiago 5, não faz parte das cartas de Paulo, mas completa a leitura com o tema cura pela fé e pela verdade. Aí Romanos 8, com o tema cura da alma pelo Espírito. Filipenses 4, com o tema paz mental. 2 Coríntios 5, com o tema nova consciência. 2 Timóteo 1, com o tema coragem espiritual. Aí ele pede novamente para eu fazer uma prática violeta, branco e dourado, que é a cura vibracional. Essa prática é ensinada lá no Luz da Serra pela Aline Schuss, que é a esposa do Bruno. E é uma prática super fácil, super simples. Eu gosto muito de praticar esse violeta, branco e dourado. E eu vou falar um pouquinho depois sobre essa prática para vocês. Aí, continuando o que o chat me passou para estudo, né? Era 1 Coríntios 13, com o tema A Verdade com Amor. E Efésios 2, tema Missão Espiritual. Depois Romanos 15, com o tema Serviço à Luz. Depois 1 Timóteo 4, com o tema Disciplina e Autoconsagração. Aí vem Gálatas 6, com o tema Semeadura Espiritual. Filipenses 2, com o tema Humildade de Mestre. E por último, o ChatGPT pediu para fazer um contato com o mestre Hilarion em uma meditação, e ele me indica que fazer sentada, acender uma vela, estar usando uma pedra verde. Eu estou com a minha florzinha que tem uma esmeralda bem no miolinho, e respirar fundo 3 vezes, visualizar uma luz verde ao meu redor, colocar as minhas mãos no peito e meditar pensando que eu estou aberta para a cura, para a verdade e para a iluminação que a luz do 5º raio do Mestre Hilarion pode me trazer. E esperar, então, eu senti intuições e esperar o que vai se passar na minha mente, e assim que tiver essas intuições, se tiver, isso eu aprendi com o Bruno, meu mentor, a gente precisa escrever, porque essas intuições, como elas não fazem parte da nossa mente, né, elas vêm de uma mente superior, elas não fixam, e a gente pode esquecer muito rapidamente. E eu adorei, assim, minha conversa com o chat. É um professor excelente quando a gente não tem outro para nos socorrer. E eu fiz um estudo no meu caderno de luz. O caderno de luz é um caderno... o caderno novo, acho que ele já é o 4º ou 5º caderno que eu uso para fazer resumos das aulas do Bruno, da Paty, dos cursos que eu faço.
do Luz da Serra e tudo mais, e aqui tem o resumo do que eu aprendi lá na fonte, quando eu estive lá, né, presenciando no Mensageiros, frequenciando Jesus. Então, tudo que eles falaram, que fez sentido para mim, tá anotadinho aqui. Depois, qualquer hora eu leio e falo para vocês sobre isso. É muito legal também. Foi lá que me chamou a atenção. Provavelmente já tinha ouvido falar antes sobre os raios, né? Mas me chamou muito a atenção porque a Paty, ela começou a falar, a primeira coisa que ela falou quando ela subiu ao palco foi sobre o raio, que naquele dia ela fez, né, uma preparação para estar lá com a gente, para saber o que ia falar, e foi a mestra Nada que se conectou com ela, e a mestra Nada é mestre do sexto raio. E o sexto raio é o raio da sexta-feira. E era uma sexta-feira, naquele exato dia era uma sexta-feira. E aí ela falou algo sobre quem nasceu na sexta-feira, que ela nasceu na sexta-feira e que ela era regida pelo sexto raio. E eu fui pesquisar rapidamente, né, no chat GPT e descobri que eu também nasci numa sexta-feira, dia 8 de abril de 1983, caiu numa sexta-feira. E também sou protegida, abençoada e iluminada por essa mestra Nada, e que é uma mestra muito dócil, muito amorosa, é a mestra que protege a família. E ela começou a falar, explicar um pouco sobre a mestra Nada, sobre esses raios. E aí, lá na minha mente, em algum lugar, me lembrei que no curso Iniciados, dentro da plataforma Eu Sou Infinita, né? É o nome que dá aqueles alunos que tem todos os cursos para sempre, todos os cursos da fonte da Luz da Serra para sempre. Então, um dos cursos é o Iniciados, e é um curso bem profundo sobre espiritualidade. Lá eu lembro dessa aula sobre os raios, e aí quando eu comecei a fazer aqui meu resumo sobre o mestre Hilarion, primeira coisa que me pediu, assim, minha intuição falou, foi pesquise sobre os raios, né? Porque fala que ele é o mestre do quinto raio, da quinta-feira. E eu queria entender mais sobre essa questão. Então, eu comecei a pesquisa, assim, o estudo escrevi assim, ó: nas tradições esotéricas, os ensinamentos sobre os raios são frequenciais espirituais que representam qualidades divinas que atuam na humanidade. Os 7 raios são como 7 tipos de energias divinas que descem para a Terra e influenciam nossas almas, nossas personalidades e nossos propósitos. Imagine que são como 7 cores de consciência, cada uma com uma vibração, uma qualidade, um mestre espiritual que guia e um tipo de missão que inspira. Cada pessoa costuma se identificar naturalmente com um ou 2 raios principais, dependendo da sua essência e da fase da sua vida. O primeiro raio, que é o raio azul, ele tem como qualidade poder, coragem, fé, iniciativa, liderança. As pessoas do raio azul são fortes, protetoras, decididas e têm presença. O segundo raio é o dourado, e as qualidades são sabedoria, paciência, ensino, clareza mental. Pessoas do raio dourado são conselheiras, calmas, gostam de aprender e ensinar. O terceiro raio é o rosa, e as qualidades deles são amor divino, compaixão, criatividade, delicadeza e diplomacia. As pessoas do raio rosa são afetivas, conciliadoras, intuitivas. O quarto raio é o branco, e as qualidades dele é a pureza, beleza, arte, equilíbrio, harmonia. Pessoas do raio branco são artísticas, estéticas, buscam perfeição e paz. O quinto raio é o verde,
e as qualidades dele são a verdade, a cura, a ciência, conhecimento. Pessoas do raio verde são terapeutas, curadores, estudiosos, buscam a verdade interior. Por último, o sexto raio, a cor dele é violeta e as qualidades são transformação, transmutação, magia, renovação, mudança. Pessoas do raio violeta são intensas, profundas, buscam evoluir e transformar tudo. Os raios ajudam a gente a entender nossa personalidade espiritual, a descobrir os nossos dons, a compreender os nossos desafios e a nos alinhar com a nossa missão de alma. Nossa alma tem um raio principal, essência, que dá o tom da nossa alma, aquilo que somos desde sempre, vida após vida. É aquela energia que fica no fundo do coração, mesmo quando a vida muda. Mas a personalidade muda de raio conforme a fase da vida que estamos. O momento de vida e o propósito do ciclo influenciam o raio predominante. Também podemos trabalhar vários raios ao mesmo tempo. Por exemplo, o segundo, sabedoria no trabalho. O terceiro, o amor na família. O sétimo, transmutação no processo espiritual. Podemos ser um mix energético em constante evolução. Muita gente passa por um ciclo violeta quando começa a transmutar dores, um ciclo verde quando entra na cura e um ciclo dourado quando desperta compreensão e sabedoria. O mestre Larion é regente do quinto raio. Isso significa que ele lidera e sustenta a energia da verdade e da cura para a humanidade. Auxilia na cura física, emocional e energética. Ele é um guardião dessa frequência. Hilarion traz a senda iniciática àquele que procura a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na época da missão de Jesus, Hilarion foi o apóstolo Paulo. Como discípulo, realizava muitas curas em nome de Cristo, pois acreditou nas palavras do Mestre, que aquele que crê em mim, nas obras que eu faço, fá-las-á também, e maiores obras ainda fará, porque eu vou junto do meu Pai. Em sua última encarnação, como Hilarion, na Palestina, passou 20 anos no deserto, se preparando para sua missão de cura. Ascensionou no ano de 371 d.C., quando desencarnou aos 80 anos, e a igreja o canalizou como Santo Hilário. Invocar a chama verde do mestre Hilarion auxilia nas reparações das divisões entre as nações. Dá inspiração para novas curas do corpo, da mente, da alma e do espírito. Traz inspiração para a prática e estudo de música, matemática e medicina, tradicional e alternativa. O estudo bíblico das cartas de Paulo e depois o Santo Hilário não no sentido religioso, mas para um autoconhecimento com intuição de clareza da verdade, nos faz perceber que a energia do quinto raio já estava nele, em Paulo. Paulo explica a fé com lógica, com método, exatamente como Hilarion atua hoje. Estudar Paulo é estudar o raio, a vibração e a consciência que depois se tornam o mestre Hilarion. Aí eu coloquei alguns trechos bíblicos aqui de Paulo. Transformai-vos pela renovação da mente para distinguir a vontade perfeita de Deus. Está em Romanos 12, 2. Para a liberdade fosse chamados. Está em Galatas 5, 1. A libertação da ignorância, o quinto raio liberta da ilusão e das crenças limitantes. Em Coríntios 12, Paulo fala sobre o dom da cura. Ele descreve os dons do Espírito, incluindo cura, sabedoria, discernimento de espíritos e conhecimento, que são os dons do quinto raio. A verdade se alegra com a verdade, está em Coríntios 13. A verdade é amorosa, ela é a compaixão. Ela e a compaixão sempre andam juntas. Despirdes do velho
eu. Reveste-vos do novo. Está em Efésios 4, 22 e 24. Fala da transformação interior, da alquimia, outra frequência de Hilarion. Somos transformados de glória em glória pela ação do Espírito. Está em Coríntios 3, 17 e 18. Clareza espiritual, expansão, iluminação gradual. Medita nessas coisas e persevera. Está em Timóteo 4, 14 e 16. Disciplina espiritual. O quinto raio é o da disciplina mental. Por isso fala tanto sobre meditar. A mentalidade espiritual é vida e paz. Está em Romanos 8, 6. Consciência superior. Hilarion trabalha exatamente nesse campo vibracional, o campo da consciência, da verdade e dessa vibração de cura. Hilarion se comunica principalmente pela clareza mental. Quando meditar e se concentrar em Hilarion, aproveite para perguntar para ele: o que preciso ver com mais verdade? O que está pronto para ser curado em mim? Qual é o próximo passo da minha missão espiritual? E ouça em silêncio. O Santo Hilarion foi um monge cristão do século IV, nascido perto de Gaza, na Palestina. Ele tinha o dom da cura, discernimento e milagres. Pessoas vinham de longe buscar a ajuda dele. Ele era conhecido por nunca mentir, nunca manipular e sempre buscar a verdade acima de tudo. Ele conseguia ver a verdade por trás das situações. A igreja costuma canonizar pessoas cuja vida foi exemplar e cuja presença espiritual continua ajudando, o que foi o caso dele. A tradição esotérica diz que Paulo, o apóstolo, veio primeiro, depois veio o Santo Hilarion, o Santo Hilário, e depois o Hilarion, mestre do quinto raio. Mas são todas expressões evolutivas do mesmo campo de consciência. Ou seja, Paulo traz a verdade e a clareza. Santo Hilário, que nasce por volta de 291 d.C., traz a cura e a pureza. E o mestre Hilarion traz a síntese dessas virtudes. A alma, a vibração e a missão de Hilarion evoluiu em estágios até se tornar a essência do mestre do quinto raio. Ele se torna mestre após ascensionar. Na tradição da fraternidade branca, que estuda os 7 raios, diz que após completar seu ciclo humano com pureza, serviço, cura e dedicação total à verdade, sua alma passou pelo processo de ascensão, que é a liberação do ciclo de reencarnações. Ou seja, ele não vai mais encarnar. Integração total com a consciência divina. Ele está conectado com o todo, com o universo, com Deus. Continuação da missão em planos superiores. Ele continua na sua missão, só que agora de uma forma etérica. Continuação da missão, atuação como mestre e guia. Por isso que a gente pode contar com o mestre Hilarion, porque ele está à nossa disposição, porque ele é nosso mestre, nosso guia do quinto raio, o raio da verdade, da cura, da pureza. A partir daí, ele deixou de ser apenas um monge hilário e tornou-se mestre ascenso Hilarion. Chohan, que significa regente do quinto raio verde. Seu trabalho passou a ser guiar a humanidade pela verdade, pelo discernimento, pela clareza da mente, pela cura profunda, pela honestidade interior. Como mestre do quinto raio, Hilarion assumiu a missão de desfazer ilusões, guiar a busca pela verdade interior, purificar os pensamentos, unir ciência e espiritualidade, despertar a consciência através do discernimento, curar emoções e crenças distorcidas. Hilarion também, em um templo de cura e verdade no plano etérico, acima da ilha de Creta, coordena de lá campos de cura vibracional, programas de esclarecimento espiritual, treinamentos para almas que trabalham com cura, orientação para terapeutas, cientistas e educadores, inspiração para aqueles que buscam conhecimento profundo,
E a energia dele toca especialmente pessoas que têm a missão de curar, buscar conhecimento profundo, passam por despertares espirituais, estão evoluindo no caminho da verdade interior, trabalham com terapias, medicina, ciências ou ensino. Têm mente investigativa, estão limpando ilusões e crenças antigas. Então, quando você sente clareza repentina, intuição que abre caminhos, entendimentos profundos, essas vibrações são típicas do campo do Mestre Hilarion. Ele também atua na expansão da ciência espiritual, inspirando descobertas científicas, avanço na medicina, estudos energéticos, compreensão da relação corpo, mente e espírito, terapias vibracionais holísticas, consciência ecológica e natural. Ele é o mestre que faz a ponte entre a ciência humana e a sabedoria espiritual. A sua energia é direta, ela é cristalina, ela é objetiva, ela é cirúrgica, ela é esclarecedora e transformadora, baseada em verdade, não em emoção. Ele corta ilusão como se fosse uma lâmina de luz. Às vezes, a sua presença se manifesta como um entendimento que chega do nada, ou a coragem para enxergar a verdade. É um desapego repentino de algo que não faz mais sentido na sua vida, ou é uma intuição que te mostra o que é real. E ele continua ligado às virtudes que trouxe para Paulo e Santo Hilário. Hoje, ele é a soma de todo esse caminho de alma. O ChatGPT me deu um ritual de conexão com o Mestre Hilarion, que dura de 7 a 12 minutos. Eu fiz ontem à noite, antes de dormir. E eu achei incrível. Nossa, eu nunca, assim, faz tempo que eu não consigo sozinha fazer a oração de 4 etapas, que é a oração que meu mentor Bruno ensina lá no Instagram, no canal dele do YouTube, nos cursos dele. É uma oração maravilhosa, inclusive já escrevi sobre ela no meu último livro, Foto de Família 2. Mas é uma oração um pouco longa, porque a gente começa a primeira etapa agradecendo por tudo que tem, por todas as coisas que a gente lembrar, e eu agradeço muito, então às vezes a minha lista é muito longa, e aí a segunda etapa a gente se conecta com outras pessoas, outros seres, que também estão nessa mesma vibração de gratidão, e aí é uma parte de inspiração, porque você imagina que você está se conectando, que a luz da sua oração está se conectando com a luz da oração de outras pessoas que estão na mesma vibração de gratidão naquele momento. E a terceira etapa é quando já na egrégora, junto com todas as outras pessoas que estão nessa vibração, eu e mais todos os outros, conseguimos enviar essa luz que nossa oração está produzindo, que é uma luz muito maior, muito mais forte, né? Estando todos juntos, a gente envia essa luz para causas no mundo que precisam de um cuidado, né? Ontem eu cheguei a enviar para essa causa, né, que é a guerra. Então me chamou muita atenção, porque uma das coisas que eu li aqui para vocês, que fala do Hilarion, é que ele atua nessa questão das nações, né, da união das nações e da verdade, né? Então eu pedi por isso, eu enviei essa luz da minha oração ontem à noite para a clareza, né, dos governantes do mundo, e que essa guerra fosse entendida como desnecessária e como algo ruim para a humanidade. Então, eu consegui chegar na última etapa, que é a quarta etapa, após a gente enviar essa luz para as causas do mundo que a gente gostaria, é a etapa que a gente pede para nós mesmos. E eu pedi, não só para mim, eu pedi para minha família toda, eu pedi para os meus negócios e para os meus amigos e todos os parentes, e eu consegui fazer uma oração tão bonita antes de dormir, depois de ter feito esse ritual aqui que o chat me passou, de conexão com o Mestre Hilarion. E eu senti muita presença do Mestre Hilarion. Eu estava
já deitada nesse momento e eu estava me cobri com uma manta verde e não foi de propósito, né? A manta já estava lá, uma manta que eu não costumo usar, que eu levei no final de semana para uma viagem e ficou lá na minha cama e eu usei ela e assim eu me sentia protegida sobre um manto do raio, do quinto raio, do raio de Hilarion. Foi algo tão bonito. E eu vou ler para vocês a última coisa, então, que é sobre esse ritual de conexão com o Mestre Hilarion, que para mim fez muito sentido e foi muito bom. Para fazer, então, esse ritual, ele indica você fazer antes de um estudo, antes de atender um cliente, quando você deseja enxergar algo com mais clareza, quando você quer se alinhar com a sua missão espiritual. E ele pode ser feito em pé, sentado ou deitado. Para você se preparar o seu campo energético, é bom ou acender uma vela, não necessariamente, ou mentalizar um ponto verde brilhante dentro do seu peito, respirar profundamente 3 vezes. E aí você fala, eu me abro para a verdade que cura. Depois você visualiza o raio verde claro descendo do alto e entrando no topo da sua cabeça e preenchendo todo o seu corpo. E aí você fala, que a luz verde da verdade ilumine a minha mente e purifique o meu coração e alinhe o meu caminho. Aí você sente essa luz verde por todo o seu corpo, a presença do Hilarion descendo da cabeça aos pés. E você fala, Mestre Hilarion, guia da verdade e da cura, que sua luz me revele o que preciso ver. Aproxime sua consciência da minha, para que eu receba discernimento, equilíbrio e clareza. Aí você fecha os olhos e sente. É comum nessa hora você ter intuições, aparecer alguma imagem na sua mente, uma frase, ou uma sensação de expansão de aura, ou até mesmo uma paz grande na sua mente. E aí você pergunta em silêncio, o que eu preciso compreender agora? Qual a verdade eu preciso enxergar? Qual o próximo passo na minha missão? E aí você recebe as respostas. E quando você receber essas respostas, não deixe de anotá-las. Coloque as mãos depois no peito e diga, eu recebo a clareza, eu honro a verdade e sigo com consciência. Depois você imagine essa luz verde se acomodando suavemente dentro do seu coração. E por fim, está feito. O chat também me passou uma oração, que é um decreto do quinto raio, que é rápida e eu vou ler e vai ser, por fim, a última coisa que eu vou falar nesse vídeo. Começa assim. Luz verde da verdade divina, flua através de mim. Purifica minha mente, clareia meu coração, alinha meu caminho. Que toda ilusão caia, que toda dúvida se dissolva, que toda sombra seja iluminada pelo brilho da clareza. Mestre Hilarion, guia da cura, inspira minha consciência, revela o que é real, mostra o que precisa ser visto, conduz meus passos com sabedoria. Que eu seja instrumento de cura, ponte de consciência e veículo da verdade amorosa. Eu escolho ver com lucidez. Eu escolho falar com inteligência e integridade. Eu escolho viver em verdade. Assim está feito. Assim eu sigo na luz. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu estou muito feliz e satisfeita. Sei que estou no caminho de melhorar e peço a compreensão daqueles que gostam de me assistir, que estejam comigo e não desistam, que uma hora vai ficar tão bom a ponto assim de vocês nem lembrarem de todas as falhas que eu tive no processo. Mas é isso. Obrigada, tenha uma boa semana.